Escrituras. Vamos ler as Escrituras Sagradas no Novo Testamento, Lucas capítulo 2, versos 5 a 7. Nova Almeida atualizada. A fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida, e aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo dela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Deus e Pai, que texto maravilhoso, a vinda do teu filho, o nascimento de Jesus. Muito obrigado, Deus, por esse acontecimento marcante de todas as nossas vidas. Eu quero, Deus, nesta oportunidade, Senhor, pedir que Tu ilumine nossas mentes para falarmos a Tua palavra, Senhor, e expor para os nossos irmãos, que todos compreendam a Tua palavra, Senhor, como eu, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Nós vamos ver esses 3 versos aqui, os 5, 6 e 7, que fala sobre o nascimento de Jesus. O primeiro verso é o 5. A fim de alistar-se com Maria. Amados, um dia, queridos, como hoje, que nós estamos comemorando hoje, né? O dia do nascimento de Jesus Cristo. Bem, embora existam muitas discussões sobre outras datas, mas na verdade, que seja em abril, em junho, em dezembro, nós não podemos perder a oportunidade de lembrar deste acontecimento que foi importante para a vida de Deus, do homem pecador, que recebeu o Filho de Deus, o Salvador do mundo, e veio até nós. Meus amados, nos dias do nascimento de Jesus, estava havendo um censo. Estava havendo um censo romano. Como no Brasil nós temos o IBGE, o censo, para medir o número de moradores, da população e de outras questões como hoje. Hoje é 1000 coisas, né? Bem, aí José e Maria tiveram que ir, né, para lá, para ser recenseados. Olha, a cidade de origem deles era Belém, da Judéia, e aí eles foram para lá. Bem, meus irmãos, o que aconteceu com a família de Jesus, né? Aconteceu que eles tinham que cumprir o decreto do imperador César Augusto, amados. Mas não foi só para cumprir o censo, a colocação do decreto, mas foi também, meus irmãos, porque na cidade de Davi, Belém, estava prevista na profecia de Miqueias, no Velho Testamento, capítulo 5, verso 2, que diz assim, preste atenção: e você, Belém, Efrata, que é pequena demais para figurar com grupo de milhares de Judá, que de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cuja origens, né,
e cuja origem, amados, eles tinham a sua nacionalidade, né? Eles tinham a nacionalidade deles. Então, desde os tempos antigos, a profecia de Miqueias dizia que Jesus ia nascer em Belém da Judéia. Então, juntou o decreto que Deus promoveu pelo imperador, e aí aconteceu também de acontecer duas coisas ao mesmo tempo: obedecer o decreto e cumprir-se a profecia. O verso de número 6, que fala: chegou o tempo dela ter a criança. Olha, irmãos, como eu disse, tudo já estava previsto, amados, né? Tudo já estava previsto para o nascimento do Senhor Jesus, o descendente prometido por Deus a Adão, meus irmãos, né? Prometido por Deus a Adão. Na verdade, irmãos, o Senhor Jesus, amados, ele, depois de ser anunciado no Antigo Testamento, o apóstolo Paulo escreve que o Filho de Deus veio no seu devido tempo para resgatar, né, o homem pecador. E por essa razão ele diz lá em Gálatas capítulo 4, verso 4: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, meus amados, ele veio na plenitude, ele veio no tempo certo, que foi promovido pelo seu Pai, promovido por Deus. E por último, nós vamos ver, a título de introdução, o verso 7, que diz: Maria deu à luz o seu filho primogênito. Irmãos, até que enfim, né? 6.000 anos passaram de Adão, Abraão, Isaías, Jeremias, né? Até chegar à plenitude do tempo, até o Senhor Jesus chegar, meus irmãos, para cumprir a profecia de Deus, como nós já falamos, né? Ao primeiro homem, para que o Filho do Homem viesse ao mundo e aqui, amados, assumisse a identidade humana e anunciasse o resgate, a redenção, amados, do homem pecador, que foi perdoado graças à vinda de Jesus Cristo ao mundo. Irmãos, então, em primeiro lugar, a fim de alistar-se com Maria. Então, José foi cumprir os ditames da lei, foi cumprir os ditames dos decretos, foi cumprir a profecia dada por, não só por Miqueias, mas por outros amados, da vinda do Senhor Jesus ao mundo. Irmãos, a ida de José e de Maria para Belém era uma ordenação de Deus, irmão, né? Como eu já disse, para cumprir a profecia. E mais, nascer em Belém, a terra, né? Profetizada pelos profetas. Meus amados, a cidade de Belém da Judéia era muito pequena, e muito distante de onde José e Maria estavam. Eles estavam lá na Galileia, tiveram que andar muito para chegar lá, né? Mas fizeram tudo isso para fazer o quê? Obedecer. Por exemplo, José poderia não ter ido com Maria para lá, porque ela estava grávida, tinha justificativa, não era? Não, em vez de dar neném, né? Então ela não precisava ir, mas ela foi para se cumprir, amados, não só
o decreto do imperador, mas se cumpria a profecia de Deus. Então Deus cuidou dela, nada aconteceu de errado, ela saiu naquele jumentinho, lá da Galileia até a cidade de Belém, que fica a poucos quilômetros de Jerusalém. Eu estive lá nesta cidade. E até fui lá onde os pastores estavam quando viram aquela beleza dos exércitos celestiais. Meus irmãos, o período era muito difícil, amado. Aquele da contagem dos cidadãos, né? Do censo da cidade de Belém, amado, para eles se alistarem. Meus irmãos, não só tudo de hospedagem lá estava lotado, né? Então não tinha pousada, amados, não tinha nenhum tipo de lugares, e para eles restaram apenas, irmãos, eles se instalarem em um lugar, um estábulo, onde o Senhor Jesus nasceu, né? Onde o Senhor Jesus nasceu. Meus irmãos, não tinha outra alternativa, era um estábulo mesmo, e ali foi aonde Jesus nasceu, né? Que havia sido cedido por uma propriedade daquele estábulo para que ali pousasse José e Maria, amado. Irmãos, não há dúvida que aquele casal enfrentou muitas dificuldades, né? Muitas mesmo, né? Mas tudo foi cumprido pelo controle que Deus tem na vida de quem é dele. Quem é dele. Irmãos, a gente tem percepções da fé cristã. E parece que a gente vê o que está acontecendo até na frente da gente, pelo que a palavra fala no nosso coração, pelos atos, pelas formas como acontecem as coisas. Irmãos, tudo ali estava no controle de Deus. E José e Maria cumpriu todas as exigências, né, do decreto do imperador César Augusto, né, e de uma forma quase que obrigatória, eu diria muito mais obrigatória para cumprir a vontade de Deus, para que a Maria tivesse o Filho de Deus em Belém, onde Deus havia anunciado. Nada de Deus, irmãos, nada de Deus que foi prometido, nada dele deixará de acontecer. Não há dúvida, irmão, não há dúvida disso. E mais, irmãos, olha bem, e amados, era uma profecia de Deus. A profecia de Deus é a voz de Deus, usada pelo profeta. Veio a minha palavra do Senhor dizendo tal, né? Tudo isso, meus irmãos. E Belém, então, foi o lugar profetizado onde o Messias haveria de nascer, amado. Por isso que Paulo registrou lá em Gálatas, como nós já lemos aí para vocês, que ele veio na plenitude do tempo. Em segundo lugar, irmãos, chegou o tempo de Maria, né, ter a criança. Chegou o tempo. Verso número 6, segundo ponto. Amado, no dia do nascimento de Jesus, tudo estava preparado, irmãos, né? Para a humanidade receber o Messias que havia sido profetizado há séculos atrás, né? Então o Messias veio, os pastores, irmãos, se encontravam onde? Nos campos, pastoreando os seus rebanhos, amados, e ali eles foram surpreendidos por um anjo, e o anjo foi até eles, ali, e disse o anjo lá, aqui no capítulo 2, versos 8
e 9, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, ficaram todos tomados, Ficaram todos tomados, todo esse espanto que estava vendo ali diante deles. Olha, irmãos, os pastores foram os protagonistas, irmãos, da chegada do Messias, irmãos. E quem era? Pessoas simples, humildes. E o anjo se dirigiu a eles, irmãos, e passou para ele a novidade, o que acabou de acontecer aqui em Belém. Vão conhecer o Redentor, Filho de Deus, Olha, amados, que coisa, uma notícia maravilhosa. Ele veio para fazer a redenção, para libertar o homem do pecado. Ele veio trazer a salvação eterna. Aqueles homens ficaram ali muito maravilhados, irmãos, Irmãos, a chegada do Messias foi algo celestial que aconteceu ali, algo celestial, algo divino, humano com os pastores, os homens, e divino com os anjos. É um momento totalmente especial, amados, Numa apresentação, e na liturgia ainda teve o quê? Um coral dos exércitos de anjos que cantaram a música, e de repente apareceu com o anjo uma multidão de exércitos celestiais louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra a quem Ele quer bem. Amados, fantástico, Fantástico, irmãozinho? Olha, em terceiro e último lugar, o verso de número 7, Maria deu à luz a seu filho primogênito. Vamos ver aqui algumas coisas interessantes, Jesus tanto era primogênito, como Jesus era unigênito. Meus irmãos, além de Messias, ele era o primeiro filho de Deus, e unigênito único, e o primogênito de quem? De Maria. Lembra que nós estudamos aqui na quarta-feira, Paulo? Lembra que nós estudamos aqui que, ao contrário, Jesus Cristo era o que? O segundo homem. Como contei a história de quem? Contei a história de Ismael, que foi o primeiro, mas quem foi o protagonista? O segundo, Isaac. Contamos a história também de quem mais? De Jacó e de Esaú. Quem foi que saiu primeiro? Esaú. Mas quem foi o protagonista? Jacó. E mais aqueles filhos, Zera e os dois filhos de Pérez e Zera. Não. Pérez e Zera. Pérez e Zera, que a mulher foi prometida ao filho de Rubens, de Judá. Foi prometido que ele casou com um filho de Jacó, morreu, foi obrigado a casar com o irmão, e depois foi obrigado a casar com o terceiro, que era ainda adolescente, tinha que esperar a viúva. E aí aconteceu aquela coisa toda que a gente viu aqui no estudo, e aí ela enganou o sogro dela, e o sogro dela coabitou com ela, e ela teve logo dois filhos, Só que aconteceu uma coisa interessante, irmãozinho. De repente, o que ia sair botou a mão lá de fora, Aí a parteira disse: opa, bota a fitazinha. Aqui é o primeiro, bota a fitazinha vermelha. Aí o menino veio, olhei a mão. Aí o segundo, quem foi? Aí Pérez veio e passou na corrida, passou na frente dele. O segundo foi o protagonista. Então, Jesus foi o segundo homem. Quem foi o primeiro homem? Adão. Adão. Quem foi o segundo?
Jesus. Então, que história bonita da Bíblia, né? Meus amados irmãos, é uma história muito interessante, Paulo, que nós estamos chegando hoje na história do nascimento de Jesus e relembrando esse estudo da nossa doutrina na quarta-feira. Olha, meus irmãos, como isso é interessante. Maria foi escolhida, amados, para receber, amado, o primogênito do Messias e também o unigênito Filho de Deus, amados, que foi enviado ao mundo. Olha o que diz Hebreus capítulo 1, verso 6. Olha bem, e novamente, ao introduzir o primogênito do mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adoram. Aí, que coisa fantástica, os anjos de Deus lá na Campina apareceram cantando glória a Deus nas maiores alturas, adorando o Senhor ali na chegada do Filho de Deus. Isso é fantástico, meus irmãos. Isso nos alegra e nos fortalece que o nosso Salvador, o primogênito e unigênito, veio para nos resgatar do pecado e nos dar a salvação eterna. Ah, meus irmãos, isso é demais. Esse é o Salvador, amados, que veio ao mundo para perdoar e salvar o homem pecador, e salvá-lo para ele viver a vida eterna, amados. E João, 1 João, em João 1,18 diz, ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito que está junto do Pai, né? É quem o revelou. Jesus era o unigênito do Pai, que foi revelado, né? Olha, amados, quebrou o mistério. Qual era o mistério? Você vem, não, o descendente vem, depois de 4.000 veio Abraão dizendo que vem o Messias. Aí chegou o Filho de Deus para então desvendar o mistério da salvação eterna. Isso é demais, irmãos, nos alegra muito. Olha, ao se despedir dos seus discípulos, ele tranquilizou, amado, porque eles estavam todos atônitos, chegou até a dizer assim, não se turbe os vossos corações. E lá no verso 6, aí ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Olha, irmão, o único acesso que o homem tem para a vida eterna, para ser salvo, amados, é entrar nesse caminho de encontro ao Pai, através do Senhor Jesus. E ao concluir, amados, eu queria dizer para vocês que o alistamento do censo foi o cumprimento do dever dos cidadãos, amados, e no caso de José e de Maria, era o cumprimento profético da vinda do Messias, para o cumprimento da promessa de Deus ao homem, amados. O tempo chegou para o fim da gravidez de Maria e o recebimento do Filho de Deus, esperado, amado, do anúncio de Deus através do anjo, que ele viria para a chegada do Filho de Deus. O nascimento de Jesus Cristo, amados, foi o brilho da luz, literalmente, pois ele era a luz para iluminar as trevas, meus irmãos, né? Irmãos, eu quero concluir e com uma pequena colocação. Primeiro, amado, 4 idades dos homens. Primeira, quando ele acredita em Papai Noel, ele é o quê? Uma criança. Segundo, quando ele não mais acredita em Papai Noel, um adulto, né? E quando ele é Papai Noel, eu ouvi entrevista do Papai Noel, muito interessante, né? E a última, irmãos, o velhinho, né? O velhinho, né, irmãos? E quando, amados, as pessoas
se parecem com o Papai Noel. Basta ter o quê? Cabelo grisalho, velho. Basta ter uma barba branca, né? Então, essa é a qualidade dos homens. Mas, meus irmãos, uma criança, meus irmãos, no intuito de fazer uma surpresa para sua mãe, né? Ela então pegou um papel dourado que a mãe tinha comprado para enrolar um presente, sei lá. Aí, de repente, aquela menina pegou aquele papel, né? E embrulhou, amados, um presente. E quando a mãe procurou o papel, a menina tinha o quê? Usado o papel e, né? Esbaforido, brincou com a criança que ficou muito triste, amado, né? E entregou o presente, amados, para a mãe, aquela caixinha, né? Embrulhada, amado, e a mãe então se desculpou da criança, né? E quando ela abre a caixa, oh, decepção! Aí, amados, a mãe ficou mais enervada, porque só tinha um papelzinho lá dentro, né? Um papelzinho, né? E aí a mãe disse: como é que você pega o meu papel que eu comprei caro e faz uma caixa e depois me entrega um presente? Eu não tem nada. Aí a menina começou a chorar e disse: mamãe, não tem nada não. Ela disse: tem não, hein? Abre aí, minha mãe. Olha aí, quando a mãe virou: mamãe, 1000 beijos para a senhora. A gente, amado, às vezes nem compreende o amor de Deus por nós. E a gente se afoba com qualquer coisa. A vinda de Jesus, amado, é algo para nós nos esperar-se, para servir a Ele, para adorá-lo, para ter uma vida comprometida com Deus. Que Deus abençoe. Amém, irmãos?